Oi, amadas, bem-vindas! Hoje é o nosso segundo vídeo da série do Eu Comentando aqui o Comer, Rezar e Amar. E é uma série, na verdade, para mulheres que estão em buscas, em busca de si mesmas, né? E eu tô pegando aqui o trajeto da Liz, que é a personagem e a autora do livro, pra gente ir discutindo e conversando mais profundamente sobre alguns pontos que eu acho que são muito simbólicos na jornada de uma mulher que tá procurando uma vida autêntica, uma vida que traduza quem ela é de verdade, uma mulher que tá querendo se libertar das expectativas dos outros, das expectativas da sociedade, encontrar o seu próprio caminho e viver uma vida que a gente vai chegar no final e falar, cara, essa é minha vida e, né, tipo, é minha, né? Tipo, com as dores, com os perrengues, com a glória, com a luz, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, sabe? Essa frase eu amo. E é sobre isso, a gente chegar no fim sentindo que a vida que a gente teve foi nossa, sabe? Que não foi tentando se encaixar e tentando ser algo que a gente, no fundo, sabe que não é, né? E eu mesma passei por essa jornada. Há 10 anos atrás, eu tive uma grande crise existencial que eu chamo de... que eu falo que foi meu despertar, né? Que foi um momento em que eu sentia muito forte que existia outra vida pra mim. Que muito embora eu estivesse vivendo uma vida que eu mesma tinha construído, porque nessa época, 10 anos atrás, eu já estava aqui na Austrália há 7 anos, eu já tinha conquistado um monte de coisas aqui, eu tinha ido atrás de visto, eu tinha um casamento legal, uma casa legal, tava tudo bem, eu viajava bastante, que era uma coisa importante pra mim, só que eu sentia que... Deixa eu virar meu brinco pra ficar bonito. Só que eu sentia que eu tinha potencial pra mais, que tinha outra vida, que tinha outras coisas que eu queria fazer. Só que eu tava totalmente perdida, totalmente perdida. Então, esse vídeo é pra mulheres que estão nesse momento, no momento que eu chamo de transição. Então, e hoje o vídeo de hoje, que é o segundo vídeo dessa série, ele é sobre o começo da transição da Liz, né? O começo da transição. Então, no primeiro vídeo, né? Se você não assistiu, vai lá assistir pra você assistir a série. Mas na primeira parte do filme, que é sobre o primeiro vídeo, é quando a gente vê a situação dela, né? Que ela também tava numa fase tudo bem, só que ela não tava mais se vendo ali. E aí ela decide que ela vai viajar e ela decide que ela vai viajar por um ano, então ela vai pra Itália, depois pra Índia e depois pra Bali. Então, esse segundo vídeo é sobre a ida dela pra Itália. No primeiro vídeo, na primeira parte do filme, ela já dá a letra, né, de que ela tá indo pra Itália pra ela se reconectar com o encantamento, ela quer se maravilhar com as coisas. Então ela começa, né, o italiano é uma porta pra essência dela. E eu já vi uma entrevista da Liz, ela falando que nos cadernos dela, ao longo da vida, sempre tinha uma vontade de aprender italiano. Então eu acho muito interessante como ela, num dia que ela tá procurando livros sobre divórcio, ela encontra um dicionário italiano e aquele é um portal de reconexão com ela mesma, sabe? É interessante essas coisas porque o livro dela foi um portal de reconexão comigo mesma, né? É interessante. Então hoje eu fiz minhas anotações. A gente vai conversar sobre. Até escrevi aqui pra gente ter os tópicos. A gente vai conversar sobre o momento de transformação, que é um momento de transição, que é muito provavelmente o momento que você tá, se você tá, né, buscando essa vida que tem a tua cara, mas você ainda tá se sentindo perdida. Ou seja, eu falo muito isso no meu programa Despertar, que é um programa fechado que eu tenho. Eu falo para as minhas alunas que elas estão no momento do casulo. Porque você imagina uma larva, ela tá caminhando e ela vive como uma larva. Ela vive como uma larva, ela vai caminhando, caminhando, vivendo como larva, comendo como larva, se comunicando como larva, sendo larva. De repente, ela começa a sentir um negócio. Ela fala, meu, não sei, tem alguma coisa acontecendo, eu tô precisando parar, eu tô precisando me recolher, tem alguma coisa acontecendo.
não tô mais conseguindo tocar minha vida como larva. E ela entra num processo de fazer um casulo, né? Então a larva ela começa a se, antes de virar borboleta, né? Ela vai entrando num casulo, vai se fechando dentro daquilo. E no momento que ela tá fechada no casulo, ela tem que se desfazer, ela tem que se ela tem que se desfazer em enzimas, meio que se digerir para deixar de se tornar a larva. Então ela deixa de ser para que ela consiga construir as asas. E fica um período construindo aquela asa, construindo aquela asa, construindo aquela asa, até um dia que aquela asa se torna forte o suficiente para ela romper e começar a nova etapa dela como borboleta. Então o destino da larva é sempre ser uma borboleta. Só que enquanto a larva ela não sabe disso, ela é só uma larva. Enquanto ela tá percorrendo e ela entra no casulo, para ela é a ruína, é o fim. É o fim. Ela tá morrendo. E isso é desesperador. Só que ela não sabe, então ela tem que confiar e só ir um passo depois do outro, um passo depois do outro, que no fim ela vai se tornar borboleta. E essa é a jornada aqui, que a gente tá traçando, que a Liz está passando, que eu passei e que provavelmente você está passando. Esse é um momento de transição. Então a gente vai falar sobre esse momento de transição. A gente vai falar da busca pela nossa palavra, pela palavra que nos define. A gente vai falar sobre as libertações que a gente precisa passar nesse processo. Vamos falar sobre prazer e presença, né? Como aproveitar mais a vida. E vamos falar sobre ruínas. Então, esses são os pontos que são chaves dessa parte do filme. Quando a Liz chega na Itália, ela já começa com uma frase que eu amo. Com uma piadinha que eu amo. Eu conheço ela diferente. Ela conta a piadinha que ela fala que tem uma piada na Itália, que tem um cara que reza, Deus, 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 por favor, me deixa ganhar na loteria. E aí Deus responde, filho, 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 por favor, compre o bilhete. Ela fala, agora eu tenho 3 bilhetes. E eu sempre lembro essa piada que eu conheço, é o cara que tá tendo uma enchente, ele tá em casa e todo mundo fala, sai, evacua, evacua, evacua. E ele não sai, e aí passa a polícia, ele não sai, aí ele sobe aí a água começa a encher, aí passa um barco e ele fala, não, Deus vai me proteger, Deus vai me proteger. Aí a água continua subindo, ele tem que ir pro telhado, aí vem um helicóptero, vamos, e ele, não, Deus vai me proteger, Deus vai me proteger. Aí vem a água e aí ele acaba morrendo e aí ele chega, né, no céu e fala, pô, Deus, eu achei que você fosse me salvar. Ele falou, pô, eu te mandei a polícia, eu te mandei o barco, eu te mandei o helicóptero. Então... Opa, pera, meu computador deu uma dormidinha aqui. Então, às vezes, a gente tá nesse momento da vida, né? Que a gente tem que dar o movimento, a gente tem que comprar o bilhete da loteria, a gente tem que ouvir os sinais, a gente tem que enfrentar o medo da mudança e entrar nessa transição. E como eu falei da lagarta, né? Essa transição muitas vezes é assustadora, porque você fala, cara, quem que eu vou me tornar? O que vai ser de mim? Dá muito medo, né? Dá muito medo. Só que é preciso, né? E tem uma frase que eu amo, que é você precisa dar o passo que o universo bota o chão embaixo, sabe? Você precisa dar o primeiro passo. Pra mim, esse primeiro passo, quando eu tive essa minha crise, que eu conto lá no primeiro vídeo, não vou me repetir muito, o meu primeiro passo foi pedir demissão. Eu não achava que eu ia mudar de carreira. Eu só sabia que eu não conseguia mais insistir, tentar fazer dar certo, sabe? Eu precisava desse primeiro passo. E foi incrível, porque assim, foi um primeiro passo e a partir dele tudo se desdobrou, sabe? Então, a importância da gente dar o primeiro passo, mesmo sem saber muito bem aonde que aquilo vai dar. Então esse é o primeiro momento, né? A Liz começa essa transformação. E é muito legal, porque logo quando ela chega na pensão que ela vai ficar lá na Itália,
ela já tá vendo, ela já entra numa pensão que tá meio em ruína. Então, nessa parte do filme, se você já assistiu, né, pra você lembrar, fala-se muito de ruína, de ruir, né? Que eu associo muito essa liquefação da lagarta, né? Então ela tá se desfazendo. E o filme, ele sempre traz muitos símbolos, né? Então, quando ela chega, a pensão já é uma senhora, né, mais velhinha que vem receber a Liz. Aí tem uma hora que ela passa o dedo no papel de parede que tá, sabe, saindo quando tá velho. A casa toda tem andaime na casa para segurar porque tá ruindo. Então tem todo esse símbolo das ruínas. Ali está ruindo, né? Ela tá entrando numa transformação, ela tá entrando no movimento. Ela não sabe ainda onde ela vai estar, ela só tá indo na busca por ela mesma, mas sem saber onde que vai dar. E aí tem todos esses símbolos de ruína. E começa, né? Então, esse momento de transição que passa pela ruína. Então, esse é o nosso primeiro ponto aqui. Esse momento onde existe uma transformação nos chamando e é necessário o movimento, né? É necessário que você escute os sinais, que você entre nas portas, que você, né, pegue o dicionário de italiano que te traz para você, que você comece com pequenas coisas. E aí a Liz começa. E aí tem uma cena que eu amo, que ela chega, aí ela vai pra pensão, aí logo ela sai da pensão, ela tá perdida, né, lá em Roma, ela não sabe muito bem pra onde ir. E aí ela entra num café cheio de homem, assim, então bem intimidador, e ela não consegue se colocar. E tem uma mulher que aparece lá, que é a Sophie, que é amiga dela, né, que vira amiga dela, que tá ali alguns passos à frente, então ela já tá há umas semanas em Roma, ela já consegue falar italiano, ela já consegue pedir o café, e ela ajuda a Liz. Eu amei esse símbolo, assim, de uma mulher uns passos à frente pra te dar a mão e te trazer junto, sabe? Eu me vejo muito, assim, nesse papel, sabe? Com as minhas alunas e até aqui, de ter andado um percurso e poder falar: vem galera, vem. E eu acho muito forte essa conexão de mulheres, assim. Então a gente já vê essa amiga aparecendo desde o começo. E a Liz conhece o Giovanni, que é o professor de italiano, e rola um climinha ali com o Giovanni quando ele tá ensinando italiano para ela. Só que no filme ela não fala isso, mas no livro ela fala que ela tinha se prometido ter um ano de celibato. E a gente falou bastante isso no primeiro vídeo, que a Liz, ela tinha essa coisa de se perder em relacionamentos. Então esse ano ela se propôs a não se envolver com homens pra não se perder, porque ela tava em busca de si mesma, né? Então a gente vê esse movimento dela e a busca, né? Então a gente entra no nosso segundo ponto aqui, que é uma mulher em busca de si mesma. Então, tem uma conversa que ela tem com os amigos dela a um certo ponto do filme, que eles estão falando qual que é a palavra de Roma. E eles falam sexo. E qual que é a palavra de Nova York? Ambição. E aí perguntei, e você, Liz, qual que é a sua palavra? E aí é muito interessante a resposta dela, porque aí ela fala assim, eu acho que a minha palavra já foi filha, eu acho que a minha palavra já foi esposa, eu acho que a minha palavra já foi namorada, eu acho que a minha palavra deve ser escritora. E aí um dos amigos fala assim, não, Liz, mas isso é o que você faz, isso não é o que você é. E aí a Sophie, que é amiga dela, fala, vai ver, você é uma mulher em busca da sua palavra. Então esse momento de transição nosso aí, ele é um momento que a gente está em busca do que representa a gente, né? Porque nesse contexto a palavra representava o lugar. Então, qual que é a palavra que te representa? Quem é você, né? Então, essa busca da Alice, ela não tem a resposta nesse começo. Ela não tem a resposta. E no final do filme ela vai ter essa resposta. Ela já tem as pistas. É interessante, eu não vou falar, mas a palavra já está no filme, né?
Só no final que ela vai entender que aquela é a palavra dela, mas ela já tem uma palavra. Só que ela não sabe ainda, né? Então, às vezes, tá na nossa frente, tá no nosso caminho, só que a gente ainda não consegue identificar. E aí, essa é a parte, né? Então, o primeiro ponto é esse ponto da transição. O segundo ponto é a transição para busca de nós mesmos, para busca do que representa nós mesmos. E um terceiro ponto que começa a aparecer bastante nessa parte do filme é como a gente tem que, nessa jornada de se tornar quem a gente realmente é, de buscar quem a gente realmente é, a gente tem que se desfazer do que a gente achou que a gente deveria ser, né? E aqui entra o momento que a Liz está se desfazendo da boa menina, da síndrome da boa menina, que eu falo muito. Quando eu falo da síndrome da boa menina, eu falo da socialização de nós mulheres, que desde criança somos criadas para sermos boas meninas, obedientes, quietinhas, agradáveis, simpáticas, donas de casa, mães, esposas, cuidadoras, belas, impecáveis, sempre se desdobrando em mil, mas sempre com uma cara linda, sabe? Existe essa cobrança existe essa cobrança para cima das mulheres, socialmente falando, então todas nós de uma forma ou de outra. E isso faz com que a gente tenha essa busca por ser uma boa menina. E a Liz, quando ela tá na Itália, e é muito legal essa parte da Itália, porque a Itália, e tem muitos pontos de conexão com o Brasil, né? A nossa cultura é bem similar em muitas coisas. Porque mostra muito no filme, assim, o quanto que tem a tradição, o quanto que as mulheres mais velhas perguntam pra ela, mas você não é casada? Você tá sozinha? Você não tem ninguém? E a única coisa que fica é a família. Então, esse foco muito grande da família, da tradição, sabe? Dos papéis, assim, muito bem delimitados do homem e da mulher. E, ao mesmo tempo, uma cultura, né, cheia de paixão, né? Então, assim, tem muitas referências nessa parte de... Muitas referências ao sexo, os homens, né, mexendo com as meninas na rua, homem passando na rua, mexendo com elas, mexendo na bunda da Sophie, a Sophie virando e falando palavrão, e os italianos brigando no meio da rua. Então tem essa paixão, tem esse vigor, esse politicamente incorreto também, do palavrão, do se pegar no meio da rua. Tem um casal que começa a se pegar no meio da rua, o cara vai botando, subindo a mão assim pela barriga da menina. Então tem várias referências, né? Então a luxúria também. Então tem essa referência né, a mulher ali toda chique, comendo, tipo, fazendo o cachorrinho passar vontade. Então tem toda essa coisa da luxúria, essa coisa do prazer carnal, essa coisa da pele, nessa parte da Itália. Mas ao mesmo tempo também tem muito essa coisa da tradição, do papel da mulher, de ser casada, essa cobrança em cima da Liz. E eu achei interessante porque eu fiquei pensando o quanto que isso não simboliza a busca da Liz também entre o que ela quer do prazer, né, de prazer. Porque ela foi pra Itália em busca do prazer. Só que ela também se depara com muito questionamento sobre as tradições, sabe? Então, desde a primeira velhinha que recebe ela na pensão, ela já pergunta: você não tem ninguém? Você é sozinha? Ela fala: sou divorciada. E a velhinha fala assim: e você é mais feliz agora? Com uma cara, sabe? E no final desse trecho tem uma parte que ela vai jantar com os amigos e tem a mãe de um dos amigos. E a mãe dos amigos fala: mas ela é casada? Ela fala: não. Aí ela fala: mas qual é o problema dessa sua amiga? Ela é lésbica, até, né? Tipo uma homofobia, assim. E aí o amigo dela fala: não, ela não é lésbica, ela fala italiano. E aí eles têm uma discussão, né? Falando... A Sophie fala: mas se ela fosse um homem querendo viajar um ano... Porque a Rufina, que é a mãe do Giovanni, fala assim...
Mas como assim ela tá. Como que ela vai encontrar outro marido viajando do outro lado do mundo? E aí a Sophie fala assim: ah, mas se fosse um homem querendo viajar, querendo conhecer outras pessoas. Ela fala, mas ela não é um homem. E aí a Maria, que é uma outra amiga, fala: mas é muito mais difícil para uma mulher ter que. É muito mais difícil uma mulher sentir que ela tem direito às suas escolhas. Requer muita coragem. E aí a Rufina fala: vocês chamam de coragem e eu chamo de burrice. E eu acho muito interessante esse diálogo, porque a Liz está querendo sair. Ela tá querendo sair, não. Ela está em movimento para sair dessas cobranças que são simbolizadas pelas senhoras dessa parte do filme, que é a Rufina e a dona da pensão, que tem essa cobrança dela ser aquela mulher que se enquadra nas expectativas, né? E ela já está saindo, porque ela já foi viajar um mundo sozinha, ela já tá fora dessa rota, divorciada, ela já saiu dessa rota. Só que eu acho muito interessante porque quando a gente sai dessa rota, e quando eu saí dessa rota, eu já fiz isso, então eu posso falar, a gente começa a se questionar muito. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque você tá lagarta se liquificando. Ai, eu tô com dificuldade dessa palavra, se desfazendo. Você é uma lagarta se desfazendo, então você tá se desfazendo, você não sabe ainda o que você vai ser. Então essas vozes da tradição, elas continuam na nossa cabeça. E é interessante porque, na realidade, a Liz, ela não fica brava. Ela só tá querendo se entender entre esses mundos, né? Entre o mundo do prazer e entre o mundo da tradição. Aonde tá ela, sabe? Ela tá em busca da palavra que define ela, tá em busca do que define ela. Então ela tá transitando, ela tá em movimento para poder se encontrar nisso, sabe? Eu acho muito simbólico isso. Acho muito simbólico essas figuras de tradição e toda essa contradição que aparece nessa parte do filme, sabe? E aparece muito a culpa. Aparece esse papo da culpa, porque ela tá nessa transição, ela tá querendo se reconectar com o prazer e tem muito a boa menina, quando a gente é criada para ser uma boa menina, a gente também é criada para não estar em contato com o nosso prazer, tanto que no Brasil e na Itália também é parecido, o sexo é muito tabu, né? A nossa criação, principalmente nós que somos, né, 30, 40 anos e para mais, né? Existe muito uma repressão sexual muito grande. A mulher, ela não é ensinada a se conectar com o próprio corpo, se conectar com o próprio prazer, a querer o próprio prazer. É sempre a busca por ser a mulher que vai dar o prazer, né? Ou ser o prazer feminino, ele é a ideia da mulher é que a mulher tem que ser pura, tem que ser casta, né? Então existe se suja essa ideia do prazer. Então a boa menina, e aí eu tô falando do prazer sexual, mas isso é o prazer com tudo. A mulher, a gente é ensinada a se sacrificar muito. E uma mulher que se coloca para se perguntar o que eu quero da minha vida, ela é muitas vezes chamada de egoísta. E muitas mulheres se sentem egoístas por isso e sentem culpa. Então, a busca pelo prazer, e o prazer, ele é necessário para que você sinta prazer de estar viva. Né? Então, no filme da Itália aparece muita comida, né? Ela tá se conectando com muito prazer com a comida, com aquele momento presente, sabe? Parece ela desfrutando a comida, curtindo a comida. Ela tem muitas cenas de comida, como esse símbolo do prazer e dela se libertando da culpa. E tem uma cena que ela fala que ela tá com a Sophie comendo pizza em Nápoles, que a Sophie tá falando: eu tô me sentindo muito mal, engordei 4 quilos. E ela fala assim:
A gente tem que aproveitar. A gente tá em Nápoles, a gente tem que comer uma pizza. E claro, eu não tô a fim de ficar obesa, mas eu quero me livrar da culpa, né? Então é sobre aproveitar aquele momento com entrega, com prazer, com tesão mesmo, sabe? É a recuperação do tesão, a lista se recuperando do tesão. E é interessante porque ela tá recuperando o tesão na vida, mas não é o tesão sexual, né? Então ou é uma energia vital, é uma energia de vida, mas ela não tá buscando no sexo porque isso era uma coisa tóxica pra ela. E ela tá se buscando, ela não quer se perder em outra pessoa, né? Então aparece muito esse símbolo da comida. E pra gente ir na direção de quem a gente realmente é, a gente tem que se desfazer do que foi culturalmente depositado em nós. E demora, porque você tenta fazer aquilo dar certo, né? E a Alice tentou muito fazer aquilo dar certo. Os modelos tradicionais. Só que ela não estava se achando, né? Ela estava totalmente perdida. Então ela teve que se desfazer daquelas ideias do que ela deveria ser para ela poder caminhar na direção do que ela se tornará, né, no final do filme. Então essa libertação da boa menina, ela começa a deixar, ela começa a bancar, né? Tanto que elas começam a perguntar: mas você não é casada? Mas você não vai ser uma boa menina? Você não vai ser obediente? Você não vai fazer o que você tem que fazer? E ela, não, né? Sou divorciada. E enfrenta aquilo e com muita graça, né? Ela faz isso. Mas essa libertação da boa menina e das expectativas inclui também a libertação dessa culpa. Essa culpa, sabe? Eu vejo muito nas minhas alunas uma culpa por não ser perfeita, uma busca por ser perfeita, por ser impecável, por dar conta de tudo. E aí não conseguir, porque não é possível, e se sentir muito insuficiente, incapaz, sabe? E a Liz aqui, ela tá começando a entrar numa jornada de falar, cara, é isso que eu tenho, sabe? Tipo, tô... eles trazem o conceito o italiano, né? O conceito, o Luca Spaghetti, que é outro amigo dela no filme, fala: vocês americanos não sabem nada sobre o prazer. Vocês sabem sobre entretenimento, mas vocês não sabem nada sobre o prazer. E nós italianos, nós somos os masters em o dolce far niente, né? E o dolce far niente é a doçura de não fazer nada. Que é uma coisa muito muito europeia, assim, pelo menos pela minha experiência. Tipo, eles são muito... Os meus amigos... Eu tenho muitos amigos italianos e eles têm muito essa característica de... O importante pra eles é... Assim, comer em casa. Tinha um amigo italiano que eu... um dos meus melhores amigos aqui hoje em dia, ele é tão hippie que ele não tem mais nem internet. Mas era muito legal ir visitar ele na Itália, e ele tomava vinho, tipo, num copinho de geleia, e a gente se divertia comprando comida, e estando junto, e ouvindo música, e curtindo, sabe? Era muito essa simplicidade, e eles trazem muito isso, e esse é o quarto ponto, né? Que é o ponto do prazer, ele tá ligado a mindfulness, a presença. Então, esse prazer que ela está buscando, diferente do que ela achava que ela estava buscando antes em relacionamentos, esse prazer que ela está buscando é um prazer em estar conectada com o momento presente. Que tem muito a ver com a mindfulness, né? Que a gente está com a atenção plena. Então, quando ela come, ela fecha os olhinhos, sabe? Essa redução de estímulo e poder se permitir não fazer nada. E isso é uma coisa... Esse é um desafio que eu atravesso muito, porque eu tenho uma mente muito acelerada. E esse não fazer nada, eu ir devagar nas coisas, é muito desafiador pra mim, sabe? E pra Liz, eu fiquei noiada agora que aquela luz tá acesa. A luz de fora da casa. Mas enfim, voltar falando em presença, né?
Mas essa parte do filme traz muito isso, sabe? E é interessante porque na minha jornada do despertar, rolou muito isso de, de eu me conectar com o momento presente através da corrida. Quando eu tive meu despertar e eu pedi a demissão, o meu próximo passo, eu lembro, eu não sabia o que eu ia fazer, eu só lembro que eu precisava pedir demissão. E depois que eu pedi demissão, eu sabia que eu só precisava tirar, tipo, 2 às 4 semanas de férias só pra eu respirar, sabe? Eu não queria viajar, não queria fazer nada, eu só queria ficar em casa e fazer exercício e, sabe, dar uma acalmada, porque a minha mente, eu tava muito mal, né? E eu comecei a correr nessa época. E eu lembro de correr e ouvir música. Eu morava em Brisbane na época, eu corria pelo rio e eu olhava a água. Eu acho lindo quando o sol bate na água e fica aquele brilhando, sabe? Purpurina, assim, no rio. E eu lembro desses momentos. E o quanto esses momentos foram importantes para minha reconexão comigo mesma, sabe? Então tem esses momentos de presença da Liz, que ela se vê se sentindo culpada porque ela não tá produtiva, ela não tá fazendo as coisas, mas é necessário, sabe? Esses momentos de, claro, né? Nem todo mundo vai poder parar de trabalhar como eu parei, nem todo mundo vai poder viajar como a Alice fez, mas é tudo símbolo pra você tirar tempos pra ficar com você sozinha, quieta, sabe? Tipo, porque se você não tem esses momentos de presença, esses momentos de prazer, esses momentos de reconexão, a mente te domina e fica muito difícil fazer qualquer transição, porque o medo toma conta, né? Então ela tem muitos desses momentos. E daí tem uma cena muito legal porque ela vai comprar, ela vai as compras com a Sophie e aí elas estão no caixa ali, ela vê uma camisola assim de renda. E ela tá achando linda assim, e a Sophie fala: "Você devia comprar, é linda". Ela fala assim: "Ah, mas eu vou comprar pra quem?". Aí a Sophie fala: "Pra você". E ela: "Não, não, não, nem vou comprar". E aí, um pouquinho mais à frente do filme, ela vai sozinha, compra a camisola. E no dia seguinte, ela veste a camisola pra ela. Ela faz, né, um almoço simples, mas muito gostoso. E no livro ela conta, né, que ela vai pra feira e ela compra as coisas frescas. E ela compra, né, tudo aquilo muito simples, mas muito rico. E ela senta no chão e ela tem um momento com ela, sabe? Eu achei muito simbólica essa cena também, essa importância do belo e do sensual pra ela. Ela não tá performando pra ninguém, ela só tá se conectando com ela. Isso é tão importante esses momentos pra gente lembrar de quem a gente dá espaço pra outras partes nossas que são engolidas, né, pela performance, por quem a gente deveria ser, pela nossa mente. Então eu acho muito, muito legal essa cena. E então, recapitulando, né? Então, a gente tá falando o primeiro ponto, que é o momento da transição, da necessidade da gente estar em movimento. O segundo ponto é, depois que você está em movimento, começa então a busca, né, pela palavra que te representa. O terceiro ponto que a gente conversou é o ponto da libertação da boa menina e da culpa, né, pelas coisas que te inspiram e te dão prazer e te incitam o desejo. O quarto ponto é o ponto da presença e da presença e da atenção plena. E também o quanto é necessário, né? Esse momento nosso de reconexão com nós mesmos. E também nesse ponto existe, nesse percurso da Liz, uma ressignificação do que significa estar sozinha. Porque esses símbolos das mulheres mais velhas perguntando pra ela se ela vai casar, se ela vai casar, ela sempre fala, mas você vai ser sozinha? E ela fica, né, sola, né, sono sola, que ela fica falando, eu sou sozinha.
Só que essa parte do filme é sobre ela se encontrar sozinha, sabe? E isso não é necessariamente ruim. Porque essa é outra coisa que a síndrome da boa menina traz para as mulheres é sempre se cobrar estar acompanhada, como se uma mulher ela valesse menos ou tivesse menos protegida, ela fosse menos se ela não está com alguém. Então aparece muito essa reconexão da Liz com a sensualidade, né? Que ela compra a camisola e ela cuida dela, mas é pra ela, sabe? Ela tá mudando a conotação do que é ser sola, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito, porque eu fui casada por muitos anos, eu fiquei num relacionamento dos 16 aos 36 anos, e quando eu me separei, desde que eu me separei, porque eu escuto isso até hoje, mas você não vai encontrar outra pessoa? Eu falo, não sei se aparecer alguém legal, mas eu não tô buscando isso. Não é uma coisa que eu tô buscando um namorado, buscando alguém pra me acompanhar na vida. E as pessoas falam, mas você vai morrer sozinha? Você vai ficar sozinha? Aí eu falo, gente, não sei se estão tirando que eu sou sozinha. Ser sozinha não tem nada a ver com estar casado ou não. Eu conheço muita gente que tá casada, que tá em relacionamento, que é super sozinha, sabe? E gente que não tá em relacionamento que não é nem um pouco sozinha. Então, ela passa por isso, assim, também. Nessa parte do filme, ela tá passando por isso. E aí, aí ela começa nessa parte do filme que ela tá comendo lá os aspargos e o salmão defumado com a camisola. Ela começa a ter lembranças do David. E aqui a gente entra no quinto ponto, pra gente concluir, que é o ponto sobre as ruínas. Então, desde o comecinho das primeiras cenas aí dessa parte do filme, já se começa a evocar essa coisa das ruínas na pensão, né, que eu falei pra vocês. E aqui nessa parte ela entra de novo, porque ela começa a lembrar de uma cena que ela teve com o David, que o relacionamento dele está ruim, e que ele fala assim, e se a gente aceitasse que a gente só briga e que a gente não transa mais, mas a gente decidisse ficar junto mesmo assim, e a gente fosse infeliz juntos, mas felizes por não estar separados. Eu acho muito forte essa parte. Porque é a resistência da gente mudar, né? Às vezes algo não tá funcionando na nossa vida. E a gente pensa, mas se eu ficar aqui mesmo infeliz, pelo menos eu não vou correr o risco de ficar até sem isso, né? E, nossa, eu acho muito forte isso, sabe? Que ele fala pra ela. E aí ela fala que foi numa parte de Roma, no como é que chama? Augustium, que é uma parte de Roma que sobreviveu a muitas invasões e que ainda tá lá, e ela fala, né, de como o Augustium ele foi atravessando muitas transformações e a cidade de Roma foi se transformando e que ele parece uma ferida aberta, né, porque ele tá ali depois de tantos anos. E aí ela fala pra ele, né, ela escreve um e-mail pra ele e fala, ela fala, todos nós queremos que as coisas permaneçam as mesmas. Peraí que eu saí do foco. A gente sempre quer que as coisas permaneçam as mesmas. A gente topa ficar mal, na merda, porque a gente tem medo de que a mudança vai arruinar tudo. Mas a ruína é o caminho da transformação. E o que o Agostinho me ensinou é que a gente tem que estar sempre preparado para ondas infinitas de transformação na vida. Ai, eu tô até arrepiada. Porque a ruína é o caminho da transformação. E se você tá nessa fase perdida, né, querendo se encontrar, mas não sabendo muito bem como fazer, você provavelmente tá atravessando esse medo da ruína, sabe? E de certa forma pensando, eu deveria ficar aqui porque
e se piorar, se ficar pior, né? E a gente não quer deixar ir, dá muito medo. Eu lembro que quando a minha transição, eu pensava, eu não quero começar outra carreira, começar do zero, só que eu não aguentava mais fazer o que eu fazia. Por mais que eu fosse boa naquilo e eu tivesse um futuro naquilo, e tivesse me dando dinheiro, e tivesse me dando oportunidade de viajar, aquilo não me traduzia. Não me traduzia. Só que a ideia de que eu já tinha investido tantos anos naquilo e que eu ia ter que começar de novo em outra coisa, eu me apegava àquilo e eu fazia de tudo para fazer aquilo funcionar. Até uma hora que ruiu, né? E a ruína é o caminho da transformação. E eu acho muito forte essa frase, porque eu lembro nitidamente, porque eu tava vindo já há alguns anos muito infeliz. E aí eu comecei, o negócio começou a ficar sério e eu comecei a não querer mais acordar, eu comecei a entrar num processo depressivo. Até que um dia eu acordei e falei, cara, eu tenho que pedir demissão, porque vai ter uma hora que eu não vou mais levantar da cama. Não dá pra eu viver. Eu comecei a perceber que eu tava vivendo, eu tava acordando esperando a hora de dormir, sabe? E eu falei, eu não posso viver mais assim. E aí eu pedi demissão e eu não sabia o que eu ia fazer. E a sensação que eu tinha é que tava tudo ruindo. Tava tudo tudo desmoronando, era a sensação que eu tinha. Só que o que tava acontecendo naquele momento é que tava tudo entrando no eixo. E para entrar no eixo tem que ter uma reconfiguração das coisas, sabe? E essa reconfiguração, ela vem em forma de ruína, né? Muitas coisas têm que se desfazer, como a larva. Ela tem que se desfazer como larva para que ela possa se reconstruir como borboleta. E essa é muito a jornada do despertar, né? Essa se desfazer para se reconstruir. E essa é a parte da Itália. A gente passa por aí, por esses pontos. A importância do movimento, a importância da busca por uma palavra. É que eu não tô falando da palavra, né? Mas a busca por o que nos representa, a libertação da culpa e da síndrome da boa menina, a necessidade de se conectar com o momento presente e com o prazer, e a ruína como transformação. Esses são os nossos 5 pontos dessa segunda parte do filme. Tô amando fazer essa série com vocês. Quem quiser, quem estiver perdida, desconectada de si mesma, o retiro virtual vai começar na segunda-feira, dia 12 de junho, até 19 de junho. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu faço retiro virtual, né? Vira e mexe, ele acontece. Então, se você não estiver assistindo por agora, talvez o link daqui vai te levar para uma página de espera, para uma lista de espera, e você assiste o próximo. Mas é uma jornada que eu criei para mulheres que estão se sentindo perdidas, inseguras, desconectadas de si mesmas e que querem mais clareza, mais autoconfiança para viver uma vida com a tua cara. É uma jornada, né? Que eu começo aí no retiro virtual com vocês. Então, se você quiser continuar mergulhando, se esse é o seu momento, esse evento foi feito pensando em você. E a gente se vê em breve com a parte da Índia, da Liz, nossa melhor amiga imaginária. Obrigada, meus amores. Deixa comentário que eu amo saber o que vocês estão pensando, tá bom? Amo. Vocês ficam me ouvindo aqui falando tudo que eu tô pensando. Agora eu quero saber o que vocês estão pensando também. E a gente vai trocando ideia, tá bom? Um beijo. Tchau, amados.